Vamos lá então para mais um vídeo aqui do canal. E o assunto de hoje é do interesse de muita gente aí também, sei que aflige muitas pessoas aí, que é como controlar o consumo excessivo de doces. Quem aí às vezes não se pega com aquela vontade louca de comer doces ou passa por aquelas fases que tem muita vontade do doce. E hoje eu vou ensinar vocês aqui como controlar essa vontade, esse consumo excessivo aí dos doces. Mas antes de dar as dicas aqui, primeiro é necessário entender o porquê nós temos essa vontade louca aí de comer aquele docinho de vez em quando. E eu vou citar aqui 3 causas principais que nos levam a consumir os doces aí de forma exagerada. Mas antes de começar aqui, se você está gostando desse vídeo, se esse assunto te interessou, dá aí o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber notificações quando novos vídeos forem publicados e compartilha aí com os amigos. Bom, a primeira causa que nos leva a comer os doces é quando usamos isso como uma muleta emocional. E o açúcar, gente, ele tem o mesmo efeito no nosso cérebro que as drogas brancas, que a cocaína. Então ele tem um efeito lá no sistema límbico do nosso cérebro, que é aquela sensação de prazer imediato. Então eu como o açúcar, eu tenho já um prazer imediato. E isso vicia. Então o açúcar, ele é como a cocaína, ele vai te viciar como a cocaína. Quanto mais você comer, mais você vai querer comer. Então, usar o doce como uma muleta emocional, já que é uma coisa que nos traz prazer imediato, então se eu estou triste, eu vou comer um doce, se eu estou feliz, eu vou comer um doce, se eu estou decepcionada, eu vou descontar aquela emoção no doce, porque aquilo vai me trazer um prazer imediato, e isso tem uma explicação fisiológica, já que o açúcar tem no nosso cérebro o mesmo efeito que as drogas brancas, como a cocaína. Vejam quão poderoso é o vício pelo açúcar. E hoje eu vou ensinar vocês aqui a diminuir esse consumo e se ver livre aí desse vício. Primeira coisa, detectou que você usa aí o doce como uma muleta emocional. Coloca o seu foco em outra atividade que vai te trazer prazer, além de comer o açúcar, além de comer o doce. Então você pode ir fazer um esporte que você gosta, ler um livro, escutar uma música que você gosta, fazer uma meditação, tomar um banho relaxante. Então vá fazer uma outra atividade que te dê prazer, além do consumo do doce. Essa é a primeira dica que eu vou dar aqui para vocês. A segunda questão aí a segunda causa que pode te levar a comer doces de forma excessiva é o desequilíbrio da glicose na corrente sanguínea. E como que isso acontece, Nutri? Quando você faz refeições de alto índice glicêmico. Mas o que é isso, Gabi? Me explica aí. Bom, quando você come, por exemplo, o que é o índice glicêmico? É o quanto a sua glicose vai subir no sangue após comer determinado alimento. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu comer só um prato de macarrão e não incluir uma fonte de proteína ali no meu prato, por exemplo, um filé de frango, um peixe, uma carne, um ovo, um atum, o que vai acontecer? A minha glicose vai subir de forma rápida no sangue. Ou se eu comer, por exemplo, um doce, um chocolate, só um chocolate no meio da tarde, a minha glicose vai subir rapidamente. Da mesma forma que a minha glicose sobe rápido no sangue, ela vai cair de forma rápida também. E quando a glicose cai, o que acontece? Nós temos fome e isso vai nos levar a comer novamente. Então, se na maior parte do seu dia você está fazendo refeições com alto índice glicêmico que façam com que a sua glicose fique subindo e descendo rapidamente o dia inteiro, isso vai fazer com que você tenha mais fome e, consequentemente, mais vontade
de comer o açúcar, de comer o doce. Então, quanto mais você come, mais vontade você tem. E como que eu posso fazer, Nutri, para melhorar, para equilibrar o índice glicêmico das minhas refeições? Sempre incluir várias fontes aí de macro e micronutrientes na sua alimentação. Então, por exemplo, você vai almoçar, você colocou uma massa, que é o macarrão, dê preferência para o macarrão integral, acrescente uma fonte de proteína, coma uma salada antes, que é fonte de fibras e diversos micronutrientes, como os minerais e as vitaminas. Então, tudo isso vai equilibrar a partir do momento que você inclui uma proteína, a partir do momento que você inclui as verduras e os legumes, que são fonte de fibras, você vai equilibrar o índice glicêmico e a sua glicose não vai subir de forma tão rápida no sangue, fazendo com que você tenha aquela vontade louca aí de estar comendo novamente, com que você tenha mais fome. Então, à tarde, você vai fazer um lanche, não coma um doce de forma isolada. Se você for comer um doce, coma após o almoço, que é uma refeição que tem um teor de proteína maior, tem um teor de gordura, porque você vai usar um azeite ali para temperar a salada, tem as fibras, né, da salada e dos legumes, então isso vai fazer com que a sua glicose suba de forma gradual. Vai fazer o lanche à tarde, ao invés de comer uma fruta isoladamente, inclua uma castanha, que é uma fonte de gordura boa, ou inclua um iogurte, que é uma fonte de proteína, ou uma granola saudável também, que é fonte de fibra e alguns minerais. Então, entendem como é a composição de uma refeição que vai fazer com que a glicose suba de forma gradual no seu sangue, não de forma repentina, é sempre incluindo aí vários nutrientes. Então, eu vou incluir proteína, eu vou incluir o carboidrato, eu vou incluir fibras e fontes de gorduras boas. Essa é aí a segunda causa que vai te fazer comer o doce de forma exagerada, se você fizer refeições de alto índice glicêmico. Então, basta aí equilibrar a sua refeição. Então, presta atenção como que você está compondo as suas refeições e se isso está favorecendo com que você tenha mais vontade do doce. A terceira causa aí que pode te levar a consumir os doces em excesso são as deficiências nutricionais. Eu vou citar aqui agora 3 minerais que são fundamentais para controlar aí essa vontade excessiva de comer aquele docinho ali que você tanto gosta. O primeiro deles é o cromo. Então, se você tiver deficiência desse mineral, provavelmente você, com certeza, aliás, você vai ter mais vontade de comer o doce, porque o cromo, ele faz o quê, gente? Ele aumenta a captação de glicose pela célula, então você não fica com glicose em excesso na corrente sanguínea. Além disso, o cromo vai ajudar aí a melhorar o seu humor, vai amenizar sintomas de depressão, então isso também ajuda você a não usar o doce como uma muleta emocional, vai diminuir aquela sensação de fadiga e o cromo também é um mineral que ajuda na redução do colesterol ruim. Olha quanta coisa esse mineral pode fazer aí pela sua saúde. Mas, Gabi, quais são os alimentos fonte de cromo? Então, você vai encontrar o cromo no brócolis, no espinafre, no alho, na laranja, na maçã, na uva, no tomate, nas nozes, no levedo de cerveja, nas carnes, peixes e frutos do mar. É possível encontrar o cromo também na aveia, na linhaça e no pão integral. Um outro mineral que está muito associado aí com a vontade dos doces e que eu falo que é um dos minerais mais importantes para todas as reações químicas que acontecem no nosso organismo. Aliás, se eu fosse escolher um único mineral para suplementar, seria o magnésio. A deficiência de magnésio leva sim a um aumento da vontade de doces, porque o magnésio ele é um mineral relacionado com a formação da serotonina. E a serotonina é um neurotransmissor que tem relação, né, que está relacionado com aquela sensação de bem-estar. Então, se a gente tem queda da serotonina, nós temos mais vontade de consumir doces
e carboidratos refinados. E a serotonina também, ela controla a fome e a saciedade. E quando nós temos bons níveis de serotonina, nós vamos ter também uma maior sensibilidade da célula à ação da insulina. E o que é isso, Nutri? A insulina, ela é o hormônio que vai colocar a glicose para dentro da célula. Então, se a célula responde melhor à ação da insulina, porque eu tenho bons níveis de serotonina, eu vou ter menos picos de glicose no sangue. E isso vai também ajudar a reduzir aquela vontade excessiva do doce. E onde que eu vou encontrar o magnésio, Nutri? O magnésio você pode encontrar, por exemplo, nas oleaginosas, como amendoim, nozes, castanha do Pará, amêndoas. Você vai encontrar também frutas como o abacate, a banana, a beterraba, que é um legume, o grão de bico, que é uma leguminosa, nos cogumelos, queijos e ovos. Então percebam, gente, que um corpo bem nutrido, ele vai funcionar de forma adequada e vai fazer com que você tenha mais saciedade e menos compulsão alimentar. E agora vamos para o último mineral aí, cuja deficiência vai te levar a ter mais vontade de comer o doce. Mas antes de continuar aqui, lembrando, se você está gostando desse vídeo, dá o seu like, compartilha com os amigos, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificações quando novos vídeos forem publicados. Então, para fechar aqui, o último mineral cuja deficiência, acabei de falar aqui, é o manganês, né? Cuja deficiência vai aumentar essa vontade aí do doce, porque ele regula, ele participa da regulação do nosso metabolismo e regula o metabolismo da glicose. E onde vamos encontrar o manganês, Gabi? Bom, o manganês vai estar presente de novo no espinafre, nas leguminosas, você vai encontrar também nos farelos e grãos integrais, nos frutos do mar, nas nozes, na beterraba, no coco, no abacaxi, nos chás em geral. Perceberam aí que alguns alimentos eu citei diversas vezes, como o espinafre, as nozes, a beterraba. Então, quanto mais saudável for a sua alimentação, quanto mais natural, quanto mais composta aí de alimentos de verdade, melhor vai funcionar aí o seu organismo e menos compulsão você vai ter. E para finalizar aqui hoje, gente, existe muito esse consumo excessivo do açúcar e nós vivemos uma epidemia mundial, que é a obesidade, o excesso de pessoas com diabetes, com diversas doenças, aí a própria resistência à insulina, que é um tema aí para um próximo vídeo aqui do canal, que é quando o corpo tem que produzir muita insulina para colocar a glicose para dentro da célula e isso dificulta o processo de emagrecimento. Então nós temos diversas doenças relacionadas com o consumo excessivo de açúcar. Hoje existem pesquisas relacionando o déficit de atenção nas crianças com o consumo excessivo de açúcar. Então aquelas crianças que consomem muito açúcar, elas acabam ficando mais agitadas e isso também contribui para ter um déficit de atenção e diminuir aí o foco e a concentração dessas crianças. Então percebam o quanto é importante nós termos o controle sobre a nossa alimentação. E uma coisa que eu costumo falar é nós que temos que ter o controle sobre a comida e não a comida ter o controle sobre nós. Nós é que temos que decidir o quando nós vamos incluir aquele alimento no nosso dia a dia e a quantidade que nós vamos comer. Então eu não estou pedindo para ninguém ser radical aqui, mas é preciso usar o equilíbrio e a moderação. Então é preciso definir o quando eu vou consumir aquele alimento que tem mais açúcar e qual a quantidade que eu vou incluir no meu dia a dia. E sempre repensar a sua alimentação, refletir sobre o que você está comendo no seu dia a dia. Você está com uma vontade excessiva de comer doces, então algo está errado aí no seu organismo. Pode ser aí algum problema fisiológico, pode ser usar o alimento como uma muleta emocional, alguma deficiência nutricional desses 3 minerais que eu falei aí, cromo, magnésio e manganês, ou até mesmo como você está compondo a sua refeição, controle do índice glicêmico da sua refeição.
Então, lembrem-se sempre, vocês têm o controle sobre a comida e não a comida o controle sobre vocês. E quanto mais natural for a sua alimentação, quanto mais comida de verdade, mais saudável você vai estar, mais nutrido vai estar o seu organismo e você vai ter aí mais saciedade e menos compulsão. E lembre-se, emagrecimento não é restrição, é nutrir o seu corpo de forma adequada. Então, espero ter colaborado aqui com vocês. Dá aí o seu like e até semana que vem com o próximo vídeo aqui do canal.